Josué capítulo 2, verso 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e a ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. E que livrareis a nossa vida da morte. Senhor Deus, mais uma vez obrigado, Pai, por esta noite, pelo privilégio de estar nesse altar, pregando a Tua palavra. Obrigado pelos irmãos presentes, Senhor, por a igreja linda que se reúne nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, que seja uma santa ceia governada, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, eu acho ele fantástico. Eu já devo ter pregado ele aqui umas 2 vezes, mas ele mexe ao meu coração. Ele fala profundamente ao meu coração a respeito da igreja e a respeito do que nós vamos celebrar essa noite, que é a aliança do Senhor. Eu queria que você enxergasse esse texto com olhos proféticos. Ele fala muito mais do que está escrito aqui. É uma história de uma prostituta que protegeu 2 espiões, mas ele tem uma simbologia fantástica a respeito da nossa vida, a respeito da igreja do Senhor desses dias. Para tanto, você precisa dar nome a alguns personagens aqui. Primeiro deles, Jericó. Jericó a ser conquistada, para nós agora, representa um mundo a ser conquistado. Mas também representa um mundo que receberá juízo de Deus. Quantos sabem que o mundo receberá juízo? Está escrito, os dias estão se aproximando. O juízo de Deus
virá sobre esse mundo, sobre esse sistema pecador, sobre esse sistema babilônico que não quer Deus, que não quer as leis de Deus, que não quer as regras de Deus. Todo mundo viu esses últimos dias, né, o que está acontecendo na Bolívia. Hoje de manhã nós vimos uma reportagem, acho que da Globo News, de uma igreja na China que foi explodida ontem. Na Bolívia, pelo que a gente está sabendo, não foi proibido o evangelho, não. Porém, dentro do Código Penal novo, se você pegar uma pessoa que está sofrendo e levar ela para a igreja, você pode ser preso em até 7 anos, porque você está influenciando um vulnerável, uma pessoa em estado de sofrimento, doença, droga, seja o que for, e você usou daquele ambiente de vulnerabilidade para influenciar na religião dela. Isso é crime. Você pode pegar até 7 anos de cadeia por causa disso. É uma forma de ser, não, eu evangelizar, se eu evangelizar eu vou ser preso. É esse mundo que vai sofrer juízo de Deus. É um mundo que não quer Deus, que não quer o evangelho de Cristo, que não quer as regras de Deus para a sua vida. Quantos vão se livrar desse mundo em nome de Jesus? Então fala comigo, Jericó é o mundo. Segunda coisa, Raabe. Quem é Raabe nessa analogia? Raabe é a figura da igreja. Raabe aqui representa eu e você, representa a igreja de Cristo Jesus. Como assim, bispo? Por que Raabe representa a igreja? Porque ela é a pecadora que se converteu. Ela é a prostituta, a mulher pecadora, a mulher que estava perdida no seu mundo de pecado, mas ela creu. Ela creu em Deus, ela creu no povo de Deus, ela passou a fazer parte do povo de Deus sobre a terra. É a igreja. A igreja que estava perdida nos seus delitos e pecados, eu e você, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos Jesus, nós falamos, chega de pecado, chega de prostituição, chega de droga, chega de mentira, chega, nós queremos Deus na nossa vida, nós queremos a salvação do Senhor na nossa vida, nós queremos que nós e nossa família sejam salvos para a glória de Deus. Amém, querido? É a igreja, fala para o teu irmão, você é a igreja. Raabe, a igreja. Jericó, o mundo. Raabe, a igreja. Os espias. Que representam os espias? Os espias representam, da forma mais genérica possível, o reino de Deus. A vontade de Deus. Aqueles homens estavam ali como olhos do Senhor, para trazer a vontade do Senhor para aquele lugar. O reino de Deus é esse movimento governado pelo Espírito Santo, para trazer a vontade do Senhor em todos os lugares. A vontade plena, o governo, a soberania do Deus vivo sobre todos os lugares. O reino de Deus que é representado pelo seu povo, que é representado pelo seu Espírito, que é representado pelos anjos de Deus, que é representado, como nós cantamos agora, pelos ministros de Deus, pelos pastores, pelos líderes de célula, pelos bispos, pelas igrejas. É o reino de Deus. Fala comigo, os espias representam o reino de Deus. E tem mais um personagem aqui, que é o rei de Jericó. Lá no versículo 2, então se deu notícia ao rei de Jericó, e o rei de Jericó manda capturar os espias. Quem o rei de Jericó representa? Na nossa analogia, na nossa comparação, ele é uma figura de Satanás. Ele é uma figura do mal, do diabo, que é o inimigo número 1 do reino de Deus. Ele não quer o reino de Deus, ele não aceita o reino de Deus, ele vai combater o reino de Deus todos os dias da sua vida. É o rei de Jericó. Estamos juntos aqui, queridos?
Está claro? Dentro desse cenário, Jericó é o mundo que vai ser destruído. Nós somos Raabe. Nós somos a igreja que está inserida dentro de Jericó, a igreja está inserida dentro do mundo, mas ela precisa de salvação. Ela precisa escapar dessa destruição. Quantos querem escapar da destruição que virá sobre toda a terra? Eu também quero, querido, eu também quero. De agora em diante, eu vou dar alguma pontuada, mas eu não vou seguir versículo por versículo, porque vai ficar mais confuso. Eu queria meditar com os irmãos, e vamos fechar tomando a Santa Ceia, de todas as atitudes que essa mulher, Raabe, teve, que fez dela uma das mulheres mais importantes, mais famosas da Bíblia. E se você não sabe dessa fama de Raabe, vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, que você vai encontrar ela entre a lista dos heróis da fé, entre a lista dos homens que o autor de Hebreus fala, pessoas que esse mundo não tinha dignidade de ter, de tão nobres, de tão excelentes, de tão homens de fé que eles foram, entre eles a prostituta Raabe. O que essa mulher fez para merecer uma posição dessa? Tem mais, deixa eu falar um pouquinho mais de Raabe. A prostituta Raabe, e quando a gente fala prostituta, é para enaltecer o pecado da vida dela. Essa mulher suja, essa mulher que ganhou os seus dias vendendo o seu corpo, vendendo pelo prazer, cheia de pombagira na sua vida. Essa mulher, querido, além dela ser salva, além dela salvar toda a sua família, que o texto vai contar essa história, ela passa a fazer parte do povo de Deus. E se você for estudar a história dos ascendentes do Senhor Jesus, você vai encontrar lá Raabe. Ela passa a se tornar parte da árvore genealógica que trouxe primeiro o rei Davi e depois o Senhor Jesus nessa terra. Uma prostituta cananeia, que não fazia parte da descendência de Abraão, que não tinha o sangue de Abraão, foi inserida nessa árvore genealógica, por causa do seu posicionamento, por causa da fé do seu coração. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão, profeticamente falasse, através da sua fé, o seu nome ficará marcado na história do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um aplauso a Ele, glória a Deus. Querido, olha o que as nossas atitudes de fé são capazes de fazer com a nossa vida. Pela fé, Raabe mudou o rumo da sua vida. E aqui vem a primeira característica da noite. Raabe creu em Deus. Eu já falei, mas agora eu vou enumerar as atitudes de Raabe. Ela creu. Ela ouviu a fama de Israel, ela ouviu a fama do povo de Deus, ela ouviu o que aconteceu no Egito, o que aconteceu no Mar Vermelho, o que aconteceu com os reis lá antes do Jordão. Ela ouviu aquilo e ela acreditou. Ela não justificou. Eles passaram lá no Mar Vermelho porque foi um dia de maré super baixa, o mar deu um recuo, aí por isso que conseguiram passar, e não sei o que. Não, ela não justificou, ela não tentou tirar Deus do cenário, ela creu, e ela chega a tal ponto de crer, que ela fala assim, um versículo fantástico, que está lá no capítulo 2, versículo 11,
ouvindo isso, desmaiou-nos no nosso coração, tal. E aí final do versículo: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmão, essa mulher foi criada no meio de muitos deuses. Os cananeus adoravam muito, era um politeísmo, muitos deuses. Mas ela olhou para o povo de Deus, ela olhou para o povo de Israel, e ela falou: não há Deus como o Senhor. Ele é Deus no céu e Ele é Deus na terra. Ele age no mundo do espírito, mas Ele age no mundo natural. Ele resolve as coisas do céu, mas Ele resolve aqui na terra também. Quantos são servos do Deus Todo-Poderoso, que é Deus do céu e da terra? Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Fala comigo: ela creu, eu também creio, para a glória do Senhor, amém? Bom, ela creu, mas ela também agiu. Qual foi a segunda atitude dela? Ela acolheu aos espias. E eu falei que os espias representam o quê? O reino de Deus. Querido, ela acolheu o reino de Deus na sua vida, ela acolheu o reino de Deus na sua casa. Bispo, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Espírito de Deus, o reino de Deus é a palavra de Deus, o reino de Deus é a vontade de Deus, o reino de Deus é o Santo Espírito querendo governar sobre a terra. Ela acolheu a vontade do Senhor na sua casa. Ela podia ter bloqueado: não, crente não entra nessa casa. E olha que não era uma casa para crente entrar mesmo, né? Casa da prostituta. Ela acolheu. Ela acolheu. E eu pergunto para você: você já acolheu os espias no seu coração? Você já acolheu o reino de Deus na sua vida? Jesus fala isso com outras palavras no Novo Testamento. E Ele fala: olha, o reino de Deus é assim: o semeador saiu a semear. Tem coração que não recebe a semente, porque a porta está fechada. Ele não acolhe o reino. Outro acolhe, mas não tem firmeza em si mesmo, vem a perseguição. O outro acolhe, vence a perseguição, mas a hora que vem as tentações, a hora que vem as seduções, o prazer da vida, ele sai do reino. Mas tem uma quarta turma que fala: esse acolheu, esse amou, e esse vai dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quantos acolhem o reino de Deus no seu coração? Acolhe a palavra, acolhe a fé, acolhe a unção. Isso é meu, ninguém tira. Ah, mas agora você não vai mais transar, você não vai mais ficar bêbado, curtir, não sei o que lá. Não, mas agora eu vou ficar cheio do Espírito Santo, agora eu vou viver o amor de Deus na minha vida, agora eu vou ter um casamento fantástico, maravilhoso, muito melhor do que qualquer aventura emocional, sexual que a terra possa me dar. Eu vou viver o reino de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e fala comigo: eu acolho, eu recebo o reino de Deus na minha vida, em nome de Jesus, amém. Terceira coisa que ela fez. Então, ela creu, ela acolheu, agora ela protegeu o reino de Deus. Porque o inimigo ficou sabendo que o reino de Deus estava ali, o inimigo ficou sabendo que os espias estavam ali, e ele fez o quê? Mandou ir lá. Vai lá, aprisiona agora, corta a cabeça desses espias agora. Mas aquela mulher fez o quê? Faz comigo assim: protegeu. Protegeu. O que é proteger o reino? Proteger, querido, é guardar o reino de Deus de tudo aquilo que quer destruí-lo. De tudo aquilo que quer destruí-lo. Irmão, o mundo quer destruir o reino de Deus, o diabo quer destruir o reino de Deus,
A nossa cultura quer destruir o reino de Deus. As nossas tradições querem destruir o reino de Deus. Nós estamos numa guerra que é desproporcional. Mas eu pergunto para você: você faz parte da igreja que protege o reino de Deus? Ou você faz parte da igreja que também ajuda a destruir o reino de Deus? Que isso, bispo? O novo convertido acaba de chegar na igreja, está apaixonado, fez revisão de vida, veio na campanha 12 dias, está apaixonado, quer Deus, quer unção, nossa. Aí chega o gaiato, né? Olha lá, hein? Estou falando de crente, viu, querido? De crente, religioso. Cuidado, hein? Cuidado pra você não ficar fanático, hein? Cuidado com o seu dinheiro, hein? Não vai dando tudo que eles pedem, não, que quer pegar tudo que você tem. O que essa pessoa está fazendo? Ela está criando uma dúvida. Ela está minando a fé da pessoa que está apaixonada por Deus, da pessoa que está na pureza, que está amando o Espírito Santo, que é Deus, tem sede de Deus. Aí essa pessoa que deixou de proteger o reino, começa a criar sementes de dúvida no reino. Olha lá, aquele um lá da outra igreja, lá, aquele lá é líder de quadrilha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem vai julgar todos nós seremos julgados, é o Deus que é juiz de toda a terra. Mas papel não é nem meu e nem seu. O nosso papel é pregar o evangelho, é fazer discípulo, é ganhar almas. E quem estiver ganhando alma, querido, cuidado para você julgar essa pessoa. Cuidado. Porque você está atacando pedra na igreja de Cristo Jesus. Se Acã, porque pegou uma roupa, um terno que não devia ter pego, meia dúzia de moeda que não devia ter pego, foi condenado por isso, fique tranquilo. Quem pisar na bola vai receber a recompensa do Senhor com o beliscão que precisar tomar. Mas quando nós apedrejamos a igreja, nós não estamos protegendo o reino, nós estamos expondo o reino para o inimigo matar. Você está expondo para perder. Essa mulher poderia ter atrasado a queda de Jericó, mas não, ela faz parte da igreja fiel, ela faz parte da igreja que protege. Põe a mão no seu coração e ora comigo assim, fala: Senhor Jesus, me dá um coração escudeiro, protetor do teu reino nessa terra, em nome de Jesus, amém. Na proteção, quarta coisa, o que ela faz? Ela se arrisca. Ela creu, ela acolheu, ela protegeu, e agora para proteger e acolher, ela está fazendo o quê? Ela está botando a garganta nela, meu querido, na guilhotina. Ela chega a mentir, ela mente para os soldados do rei de Jericó. Eles estiveram aqui sim, mas eu não sabia quem que era, e aí, né, aqui entra todo mundo e tal, e foram embora, sei lá para onde que foram aí, vai atrás, vocês vão achar. Verdade ou mentira? Mentira, mentiu. E se eles tivessem descoberto? Será que ela escaparia viva? Traidora da nação. Irmão, a fé exige riscos. Toda fé, toda ação que é maior do que a nossa vida, exige riscos. Não existe fé em zona de conforto. Não existe fé em uma situação que não há risco. Não combina fé sem risco. Qualquer atitude de fé, existe uma margem de risco. Eu vou lá no hospital amanhã cedo e vou orar pelo meu amigo que não é cristão, que está lá doente, e eu vou orar, proclamar a cura na vida dele. Vai mesmo. Tem risco nisso?
Lógico que tem. E se ele morrer 2 horas depois? Pode acontecer? Ah lá, o crente orou, o outro morreu. Irmão, toda ação de fé tem um risco. Toda ação de fé tem um risco. A pergunta é: eu estou disposto a arriscar? Eu estou disposto a agir com coragem? Eu estou disposto a lançar a minha vida numa atitude que me tira da zona de conforto? Você tem coragem para enfrentar esse risco? Ela teve. Ela desafiou a sua vida. Ela pôs a sua vida nas mãos de Deus. Se esse negócio der ruim, eu estou morta, mas eu vou arriscar. E ela protegeu os espias. Ponto 5. E aí eu quero que você leia um versículo comigo. Versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Aonde que ela escondeu o reino de Deus? Aonde que ela escondeu os espias? Fala comigo, no eirado. O que é o eirado? Onde é o eirado? Isso me chamou a atenção. Fui pesquisar, o que é esse negócio de eirado? E sabe o que a Bíblia diz? O eirado é a parte mais alta da casa. Falei, essa Bíblia é demais. A palavra de Deus é fantástica, querido. Ela não escondeu o reino de Deus no porão. Ela não escondeu o reino de Deus no esgoto. Ela não escondeu em lugar. Ela escondeu no lugar mais alto da sua casa. Quando eu meditava nesse texto, nesses dias de jejum, o Senhor ministrou meu coração: aonde você tem guardado o reino de Deus? No lugar mais alto da sua vida? Ou lá no resto da sua vida? O Senhor Jesus fala isso de outras formas: buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentados. Irmão, Deus quer a nossa soberania. Ele quer ser soberano sobre nós. Ele quer estar no lugar de glória da nossa vida, no lugar mais alto. Fala comigo, levanta a mão, olha para cima e fala: mais alto. Que o Senhor Deus esteja no lugar mais alto, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia. Oh Deus. Sexta atitude dessa mulher. Lê comigo o versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Então, ó, só recapitulando: ela acolheu, ela creu, ela protegeu, ela se arriscou e ela colocou no lugar mais alto. Sexto ponto: ela encontrou com eles. Essa mulher, a igreja, teve um encontro com o reino de Deus. Irmão, ser igreja é encontrar com o Senhor. Ser igreja não é um monte de atitude religiosa, não é uma cerimônia, não é um ato litúrgico. Não, ser igreja é fazer parte do povo que aprendeu a encontrar-se com Deus, que aprendeu a ter intimidade com Deus, nas palavras de Jesus, que aprendeu a entrar no quarto, fechar a porta e estar com o Pai que em secreto te ouve. Isso é ser igreja, é ter intimidade com o Senhor, é ter comunhão com o Espírito, é estar com o Senhor, é ouvir a sua voz, é negociar com Deus. Ela foi ali para negociar com Deus. Ela foi ali, meu querido, para fazer o seu pacto com Deus. Ela foi ali para pactuar. Falou: ó, eu estou colocando a minha garganta em risco, mas eu quero a palavra de vocês.
Do mesmo jeito que eu fui misericordiosa, que eu guardei a vida de vocês, vocês vão guardar a minha vida, a vida dos meus pais, a vida dos meus irmãos, tudo que nós temos vai estar protegido. Ela foi ali, querido, colocar o seu lado do contrato. Nós vamos tomar daqui a instantes a nossa ceia. É uma aliança, é um pacto, é um acordo. Para quem senta junto, para quem tem um encontro. Como tem sido o seu encontro com Deus? O que você tem conversado com Deus? O que Deus tem falado com você? Ser igreja é encontrar-se com o Senhor. Quantos já tiveram esse encontro? Continua tendo, irmão, continua tendo, continuamente, continua tendo. Se encontre com Deus, porque Ele quer muito, para a glória e honra dEle. Ponto 7, já falei, ela fez uma aliança. O que nós vamos celebrar daqui a instantes? Aliança. Este é o sangue, por isso que eu levantei o jarro. Este é o sangue da nova, deixa eu colocar aqui, fica mais bonito. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Você tem uma aliança com Deus? Você vive uma aliança com o Senhor? Ele fez essa aliança, o Senhor Jesus propôs essa aliança. Eu quero que você seja o meu povo, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Mas a pergunta é, eu quero ser parte desse povo? É o meu sim. Jesus está falando, você quer casar comigo? A igreja responde, sim ou não. Ela foi lá para dizer, eu quero. Eu te amei, meu noivo. Em outras palavras, né? Estou misturando os textos aqui. Eu te amei, meu noivo. Eu acreditei em você, meu noivo. Agora eu quero casar. Agora você vai ter que me levar. Eu quero morar com você. E ele falou assim, você, sua pervertida, sua mulher do mundo, da vida, é lógico que eu quero, porque você faz parte da família da fé. Você creu, você se arrependeu, você se arriscou, você nos guardou, você nos ajudou. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Quantos fazem parte dessa igreja? Isso é ser igreja, querido. Isso é ser igreja. Para a gente fechar, essa mulher não pensou só nela. Ela falou, eu quero a salvação dos meus pais, eu quero a salvação dos meus irmãos, eu quero a salvação das minhas irmãs, eu quero que eu e a minha casa sejamos salvos. Qual foi a promessa de Jesus? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pega na mão do seu irmão de novo, vamos interagir hoje. Fala comigo assim, em nome de Jesus, eu profetizo que toda a tua casa, toda a tua família, teus avós, teus pais, teus tios, teus filhos, teus sobrinhos, teus primos, seus netos, bisnetos, todos serão salvos, abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles falaram, o reino de Deus respondeu, amém, amém, assim seja, desde que, fala comigo, condições. Agora vem as condições para a gente fechar. Toda aliança tem condições, tem cláusulas contratuais. Quais são as condições para que eu e a minha casa e a minha família e as pessoas que eu amo sejam salvas? Primeiro, todo mundo tem que estar dentro da casa. Irmão, não caia, não entra nessa voz do diabo que fala, ih, meu filho, pode viver a vida sem igreja, a mesma coisa. Cuidado. Quem não estava dentro da arca com Noé,
ficou no juízo de Deus. Quem não estava dentro da casa junto com Raabe, ficou no juízo de Jericó. Permaneça na casa, querido. Permaneça debaixo da proteção. A igreja é o lugar da proteção. A igreja é o lugar da aliança, da comunhão, do agir. Os poderes do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Guarda a sua vida, proteja os seus filhos, proteja tudo aquilo que você é, que você faz, esteja debaixo desse ambiente espiritual. Falou, tem que estar dentro da casa, fique dentro da casa. E por último ele fala assim, nós não lemos esse texto, depois você lê em casa. Tem mais uma coisa, a última coisa. No dia da guerra, no dia da invasão, você vai ter que pegar um fio escarlate. Ai, coisa de homem, né? Você vai ter que pegar um fio dessa cor e colocar aonde? Na janela da sua casa. Sabe o que essa fala me lembra? A saída de Israel do Egito. Quem tiver a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da casa, o anjo da morte não entra, não haverá juízo. Mas quem não tiver a marca do sangue do Cordeiro, a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte vai trazer juízo. Quer ser salvo? Quer salvar tu e a tua casa? Esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Apocalipse fala, na batalha espiritual, na batalha contra Satanás, a igreja, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quantos estão debaixo do sangue do Cordeiro? Quantos estão debaixo da casa? Então fala para o teu irmão, você está protegido. Se o sangue está na sua vida, se o fio carmesim está na sua vida, se você está debaixo da casa, não tenha medo do juízo, não tenha medo da peleja, não tenha medo das crises, meu querido, porque Jericó vai cair, o reino de Deus vai ser implantado, mas você vai ser salvo, tu e a tua casa, para a glória de Deus. Dá um aplauso bem forte ao Rei, se coloca em pé no seu lugar. Oh Deus, obrigado Senhor. Põe a mão no seu coração, faz uma análise na sua vida, faz uma autoavaliação aí, pergunta para você, eu sou igreja? Eu faço parte dessa igreja? O sangue está sobre a minha vida? A marca do Cordeiro está sobre a minha vida? Eu estou aliançado nessa casa? Eu estou protegido nessa casa? Eu tenho protegido os servos de Deus? Eu tenho protegido o reino de Deus? Eu tenho crido naquilo que Deus vai fazer? Existe temor de Deus no meu coração? Existe fé sobre aquilo que o Senhor vai realizar nesses dias? Pergunte-se, querido, é a nossa primeira aliança do ano, é a primeira ceia do ano. Renova a sua aliança com Deus, acerta os ponteiros do relógio de Deus no seu coração aí. Talvez você esteja atrasado, talvez você esteja fora de tempo. Fala, Deus, não, eu quero mais, Senhor, eu quero acertar, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais ungido, eu quero te buscar mais, eu quero estar mais na sua presença, eu quero pecar menos, Senhor, eu não quero pecar, Deus. Fala isso com o Senhor. Tem esses instantes, meu irmão, para você acertar a sua vida com Deus. Tem esses instantes para você pedir perdão se for necessário. Você conhece seus pecados. Talvez você ainda esteja como a antiga Raabe. Bispo, eu nem acolhi os espias ainda. Eu ainda estou lá no prostíbulo. Eu ainda estou lá mergulhado no pecado, na devassidão do pecado. Arrepende então, irmão. Fala, querido, que o Senhor te guarde, te abençoe, te dê uma semana de vitória, de honra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor.